fazer. Claro, vamos ver. Ele está pedindo ali primeiro o gradiente, depois alguma coisa sobre função composta, algo assim. Uhum. Vamos ver. Só um segundinho. Tô tentando pensar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer são as derivadas parciais. Isso vocês já sabem bem fazer. Eu posso fazer a do x e depois vocês fazem a do y. Vamos lembrar que derivadas parciais são derivadas que agem só, bem, uma das letras, né, que a função pode ser composta, que a nossa função depende de x e de y. Então, o nosso gradiente vai ser a derivada em x e a derivada em y. Uhum. Então, quem vai ser a derivada em x? Vai ser simplesmente a derivada do ln de x. LNX. Porque o e na 2y permanece constante. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Hum. E aí, vocês se lembram qual que é a derivada do e elevado a, no caso, y ali? É... Isso é uma das derivadas Uhum. decoradas, né? Sim, é o E elevado a X, depois a derivada do X, vezes a derivada. Ou seja, neste caso, o E elevado a 2Y vezes Vezes 2Y. 2, então, porque é a derivada da parte de cima, certo? Uhum. Então vai Exato. ficar 2 e na 2y ln de x. Pronto. Portanto, temos aí. Pronto, temos aí. Então vai ficar E. Opa, vai ficar E na 2y a dividir por x. 2e na 2y ln de x. Ok? Uhum. Pronto. Então, tá aí. Agora o que a gente tem que fazer? No lugar do x colocar 1, no lugar do y colocar 0, só isso. Vai ficar 2. Opa. Vai ficar e elevado a 2 vezes 0 a dividir por 1. 2e a 2 vezes o y, que é 0, ln de 1. Então aqui vai ficar 1, simplesmente. Uhum. E aqui vai ficar 2 vezes 1 vezes 0, porque o ln de 1 é 0. Zero. Portanto, é zero. Pronto. Tranquilo, né? Sim. Aqui. Differential function definida por tal que. Muito bem. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui, né? Calcular uma regra da cadeia. Ok. Bem, já que ele está a falar ali de uma função composta, né? E ah, ele deu muitas informações sobre aqui a matriz jacobiana, né? Que define essa Sim. nossa função. Então a gente pode começar escrevendo algo aí, né? A gente pode começar a escrever assim, esse aqui é o problema A. Problema B, você pode dizer que o gradiente da função composta, fg, em termos de uv, é igual ao gradiente de f e de uv vezes o jacobiano de uv. Ok? Que é isso? O que é o jacobiano? Sim. Bem, o jacobiano é uma espécie de matriz de transformação que passa tuas variáveis, passa a tua função que está dependendo de uma variável para outra variável. No caso, um conjunto de variáveis.
Por exemplo, quando a gente está fazendo uma integral, né? Sim. Uma integral dupla, sabe lá que quando a gente Sim. passa das coordenadas cartesianas para as polares, Uhum. então aparece lá que o dx dy é igual a r dr dθ. Então esse r aparece por causa da matriz jacobiana. É como se esse r trazesse a conversão de uma coordenada para outra, entendeu? Só Uhum. que a gente já nem faz isso, né? A gente só pega decorado, que é r dr dθ. Quando a gente está fazendo lá as integrais esféricas, mesma coisa. A gente coloca lá que é r quadrado, né? R quadrado seno φ. Também é um jacobiano. Então, assim vai. Muito bem, então essa é a ideia do jacobiano. Por isso que eu estou ali multiplicando pelo jacobiano para trazer essa transformação. Uma vez que nós estamos até pegando uma função composta, né? Muito bem. Então, nós já sabemos algumas coisas, né? Nós sabemos o valor da nossa função gradiente de f, né? Nós já sabemos quem é o gradiente de f. Sim. E nós sabemos também uma outra coisa, que a g de 0, 0 é igual a 1, 0. Tá Ah, vendo? certo. Isso. Muito bem. Agora, a gente vai ter que usar, ou melhor, chegar na matriz jacobiana do 0, 0 também. Nós temos algumas informações da jacobiana aqui, né? Muito bem. Como é que eu vou escrever isso aqui? Não, ok. Então aqui, ou seja, no fundo não era só fazer as derivadas do. Não, com 0, 0. Será? E depois tem de dar aquele valor, mas. Muito bem. É que eu tenho que pensar um pouco, eu tô um pouquinho perdido aqui no significado dessa matriz. Mas a gente já tem meio que o resultado da jacobiana. Então, supostamente é só fazer a multiplicação, eu acho. A gente tem que multiplicar o gradiente pela matriz jacobiana e daí chega na resposta que a gente está interessado. Eu acho que é só isso. Então, no caso, nós vamos multiplicar o 1, 0 pela matriz jacobiana, que é quem, de acordo com o enunciado? 1, 2, menos 1, 0. Então, vai ficar assim. E o gradiente da função composta, nesse ponto, vai ser igual a essa matriz linha. 1, menos 1, 2 e 0. Lembrando que essa aqui é a G de 0, 0, certo? Sim. Isso. Que também é o gradiente, né? Então é só fazer Muito bem. multiplicação? Oi? Então é só fazer multiplicação? Sim. Agora é só fazer essa multiplicação. Isso aqui vai dar uma matriz 2 por 1 também. Ou melhor, 1 por 2. Na linha das colunas. Bem, eu acho que vocês sabem fazer multiplicação de matrizes, né? Ou vocês não sabem? Sim, não é só multiplicar a coluna de 1 com de 1 e 2. É, as linhas da primeira matriz com as colunas da segunda. Exato. Só que você tem que ter bem em mente o que vai obter como resposta, né? Por quê? Porque a gente tem que saber na hora de escrever, né? Então, por exemplo, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma matriz de qual ordem aqui? Na multiplicação dessas duas, você sabe me dizer? Como assim, ordem? A ordem, o tamanho dela, quantas linhas e quantas Ah, colunas. então vai ter uma linha e duas colunas.
Exato, né? Porque aqui tu tens uma linha e duas colunas, aqui tu tem duas linhas, duas colunas. Então pode, porque essas duas coisas são iguais e a resposta vai ser isso. Então vai ser quem essa matriz? Vai ser linha com coluna 1 mais 0, 1. Menos 1 Mais 0. também vai dar menos 1. Muito bem. Então essa aí é a multiplicação. Então a gente pode afirmar que o gradiente da função composta É em 0,0 é isso. Ok? então Tá era aí, era pronto. só isso. Então pronto. É só isso. Eu acho que era isso da jacobiana que nós que não tínhamos percebido, não sabíamos o que É. era. Pois nós já Ali, estávamos era a complicar e era muito mais fácil. sim, era só multiplicar mesmo. Muito bem. Ok. Então tá bom. Vamos ver outro. Não tá tarde aí pra vocês, não? Já deve ser 10:30 da noite aí. Uhum. Nossa, vocês acordam cedo amanhã? Sim, temos que estudar. Oxi, Tem que ser. que péssimo. Mas então tá, vamos otimizar o tempo aqui. Que mais vocês querem dar uma olhadinha? Se pudesse ver o 6, eu também agradecia. Só eu e o Lourenço. Uhum. Vamos ver. Função classe 2. Verifique que. Muito bem. O que ele está querendo aqui? Que a gente verifique essa identidade, que a derivada parcial dessa função é igual a isso. Então vocês devem se lembrar, né, que teve uma aula dessas que a gente ficou fazendo bastante essas derivadas parciais, né? Não é o caso aí, vai ter muita derivada para fazer. Muito bem. Eu que moro no Brasil, ou seja, que são 4 horas a menos que vocês, estou com sono, imagina vocês. E eu que acordo tarde ainda, eu acordo acho que 8 da manhã. Meu Nós Deus. tivemos exame hoje já. Então vocês estão muito cansados. Tomem um cafezinho aí, um cafezinho Exato. brasileiro. É melhor. Tem que ser. Então tá bom. Muito bem, então vamos verificar isso aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiramente, calcular, ou melhor, ter a ideia de como calcular essa derivada parcial, sabendo que a função u é essa, então nós temos que fazer a derivada disso, Deve né? ser. Só que o problema é que aqui a gente conhece uma parte da função, mas não conhece outra, né? Aquele Outra. f ali a gente não conhece. Exato. Então a gente vai ter que, tipo, começar com uma regra. Bem, não dá nem para dizer que vai ser uma regra do produto, porque o x vale como uma constante para a função, para a derivada em termos de y, que é o que o problema pede, certo? Então eu vou dizer simplesmente que eu vou fazer x, f', né? Ou que seja o del f, del y, né? Certo? Uhum. Dessa função que depende de x mais y, dessa forma, né? Muito bem. Então, como é que agora a gente vai lidar com isso, né? Porque quem que é o del f? Não sei. Mas vamos deixar assim por enquanto. Muito Então, bem. mas aqui a minha questão era, começaríamos por onde? Começando desse jeito, tá aí. É o que nós estamos a Assim, fazer aqui, indicar ok. que procurar diretamente o que o problema está pedindo. Agora, a única coisa que Pois. me apareceu foi isso. Daí não tem como achar, né? Então começa por aí, ok. Daí agora o que a gente vai fazer, né? Vamos olhar para o problema, vamos perceber que o problema diz que envolve aqui derivadas segundas em termos de x também, Uhum. certo? Então, eu vou ter que agora derivar isso aqui em termos de x. Eu também Portanto, quero quem saber. que é a derivada segunda, né? Del x, del y. Vai ser a derivada disso aqui. Então vai ser derivada do primeiro Uhum. vezes o segundo normal, tudo em x, né? Vamos lembrar que a gente está derivando em x. A derivada do primeiro deu 1, certo? Sim, sim, sim. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Quem que vai ser a derivada do segundo, né? Vai ser... ah, será que eu já posso ir fazendo direto assim? Acho que sim.
Ixi. Del X, F', 2x mais y. Certo. E agora, o que é que sai disso aqui? Bem, apesar disso que eu fiz estar certo, eu acho que eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou primeiro derivar em x, beleza? Ok. Primeiro derivando em x, rapidamente a gente obtém aqui f 2x mais y. Tô derivando o u só, o u. Uhum. Isso. Então, agora mais 2x, f', 2x mais y. Ok? Acho que é isso, certo? Então, tá aí. Agora a gente pode derivar essa expressão aqui em y. Certo. Então, vai ficar com del y, f, 2x mais y, mais 2x, f', 2x mais y, e, bem, a princípio é isso. Aí a derivada segunda. Muito bem. Muito bem. Então, como nós estamos falando de uma derivada em termos de y, né? Tudo que não tem x pode ir para fora, certo? Então a gente vai ficar com algo do gênero assim, olha só. F', 2x mais y, do primeiro termo sendo derivado ali, certo? Mais 2x, del y, da F' e 2x mais y. E daí, quando eu derivar de novo ali, vai virar f de duas linhas. Certo? No F não mexemos, é só adicionar as linhas. Isso. Posso até apagar aqui, colocar mais uma linha, se vocês pegaram a ideia. Vai ficar assim. Ok? Sim. Bem, então essa aqui, vamos dizer assim, é a derivada mista, né? Agora, a gente pode fazer a derivada dupla em y. Então, nós já temos uma derivada em y, é só derivar de novo em y, né? Pegar aquela lá. Vai ficar, quem é derivada em y, nós fizemos aqui em cima, né? É isso. Então, vai de novo aparecer só a linha, certo? Sim. Vai só aumentar mais a linha, porque o x ali não muda nada. Se eu pegar aqui a derivada segunda, né? Muito bem. Muito bem. Então agora a gente já tem algumas coisas importantes para o enunciado, porque o enunciado nos fala aqui da derivada segunda em y. Aqui. Ele nos fala de derivada mista. Tá aqui. E A derivada em y. a derivada normal também está feita já. Tá aqui. Portanto, a hora que a gente substitui essas coisas, né? Nós vamos ficar com isso igual x que multiplica isso aqui. Então, Exato. mais é um calor aqui no Brasil, meu Deus, não tem inverno nesse país nunca. Uhum.
Mais não, né? Menos 2x que multiplica tudo isso. Muito bem. Então nós ficamos com uma expressão bem grande aí, né? Uhum. Agora, a gente pode reparar que algumas coisas se cortam, né? Porque, veja, né? Aqui, ó, x com esse x vai ficar 2x ao quadrado. Aqui também é 2x ao quadrado, só que é negativo, certo? Percebeu aqui, ó? 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, certo? Sim, As Yeah, yeah. derivadas segundas. Deu para perceber? acho que sim. Bem, eu quero que vocês percebam, né? Esse x aqui está multiplicando todo mundo, certo? Então, Então toda vai a gente aparecer 2x ao quadrado aqui, certo? exato, sim. Agora esse aqui já é menos 2x ao quadrado de natureza. Uhum. Então, o que vai acontecer é que esse termo mata com É esse. só aquele, sim. Isso. Ok. Então, vai ficar simplesmente esses carinhas aqui. Olha só que são iguais, né? Então tá provado o que o problema pediu, certo? Sim. Pronto. Então tá aí, a identidade está corretíssima. Muito bem. Então está bem, então está bem. Vamos voltar aqui. Eu só peço um segundo para eu poder ligar meu ar-condicionado. E só um segundinho, enquanto vocês vão decidindo aí a próxima questão que vocês querem.
E aí, decidiram alguma questão interessante? Sim, podíamos ver que eu não acho que não vimos nenhuma de homogeneidade, portanto aqui na 8. Aham. Questão Uh, 8. sim, não sei. Podemos começar assim. Homogeneidade. Vocês sabem do que se trata a homogeneidade? Hum, Não. A homogeneidade é assim, resumidamente, vocês colocam uma constante na função e se ela for homogênea, a função continua igual com essa constante na frente. Por exemplo, só. A gente quer uma coisa assim, olha só. Vocês têm uma função f de x, y. Se por acaso vocês fazerem um kx multiplicando, uma constante que multiplica o x e uma constante que multiplica o y, a homogeneidade vai acontecer se ficar k com algum. Vamos trocar a letra aqui, que normalmente eles usam T na área de vocês. T com algum k aqui em cima. F de xy, ou seja, você mantém a mesma função, mas fica uma constante na frente, ok? Elevada a alguma coisa ou não, poderia estar elevada a 1 aqui, tanto faz. Percebe? Então isso é homogeneidade. Se a função ela causar isso, vai acontecer isso, beleza? Ok, acho que sim. Percebeu? Então, a ideia é essa. A gente vai fazer uns exemplos aqui e vai ficar mais claro. Ok? Uhum. Muito bem. Vamos lá então. Só um instante para eu começar aqui. Bem, vamos pegar a função. A função é feia, né? O problema é esse. Muito cheio de termos a função para provar isso. Mas a princípio sai. Então vamos lá. Qual que era a nossa função? Era essa aqui. Então, deixa eu fazer isso por aqui. Agora, bem, então, como eu havia explicado, onde tiver o x e o y, a gente vai colocar o t junto, certo? Então vai ficar f tx ty. Vai ficar 1 sobre, veja só, cuidado aqui, hein? É o y que está vezes t, então aqui vai ter que ficar ty ao quadrado. Ok, sim. As mesmas coisas vão acontecer aqui, ó, tx menos o ln de ty, e aqui tx ao quadrado. Muito bem. Veja só, como a gente tem várias funções diferentes aqui, né? A gente pode ir trabalhando cada uma delas separadamente. Por exemplo, a nossa primeira ali, eu posso dizer que é 1 sobre t ao quadrado vezes y ao quadrado, certo? Aqui, Sim. como é ln de tx multiplicado, eu posso fazer assim, ln de t mais ln de x, porque existe uma propriedade que te permite fazer isso, certo? Que te permite quebrar uma multiplicação Sim. dentro de um ln como duas somas. Lembram disto? É uma Sim. propriedade de aritmética que a gente aprende lá no secundário, né? Não sei se vocês lembram, mas ela parece bastante, né? Sim, sim, sim. Normalmente a gente vê a propriedade ao contrário, né? Mas tanto faz, funciona. Se vocês têm coisas multiplicadas dentro de um ln, pode fazer a soma dessas coisas em lns em separado. Então aqui vai ficar desse jeito, tá? Então vocês podem perceber que já o t morreu e morreu aqui. Uhum. Certo? E eu também posso, por exemplo, agora, percebendo que tem t quadrado aqui, posso deixá-lo em evidência, certo? Certo. Ótimo. Então, do primeiro termo, nós vamos ficar só com 1 sobre y ao quadrado. E aqui do outro, nós vamos ficar com ln de x
Gradient de y, percebe? Sobre Vai x ao quadrado. dividir Sim. por x ao quadrado só. E se vocês lembrarem, isso que está dentro dos parênteses aqui é justamente a f de x, y. Não é mesmo? Ah, Olha só. ah, Igualzinho. Então a gente consegue dizer que ficou t elevado a menos 2, jogando para cima, né? Uhum. Multiplica f de x, y. Eu posso dizer isso da nossa funçãozinha. F de tx, ty. Então já provámos que Que é a homogênea de grau homogênea. menos 2. Ok. Exato. Então, é só isso, entendeu? É só saber fazer essas manipulações matemáticas para observar a função reaparecendo depois de alguma simplificação dos termos, certo? Ok. Então está bem, então está bem. Portanto, portanto é isso, né? Vamos ver a outra ali, se é um pouquinho mais fácil, né? Para vocês tentarem começar. Deixa eu colocar aqui. Já está indo. Onde está? Onde está? Oh, meu Deus, tá aqui. Ó, aqui uma função, né? Um pouco feia, É né? mais complexo, sim. Bem, como assim? A outra também era feia. Você está a dizer que é mais complexa só porque agora vocês têm que fazer, né? Mas deixa eu fazer então. Mas Ai, ai, ai. podemos tentar. Não, 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 deixa que eu tento aqui. Vai que é tão complexo assim mesmo, né? Vamos ver. Bem, primeira coisa, eu acho que vocês já entenderam. É só jogar o t na função, certo? Sim. Então, vai ficar t de x, t de y, igual, olha só, t de x mais t de y a dividir por raiz de t de x menos t de y. Bem, agora eu posso deixar para vocês, tá? Qual é a ideia? Eu acho que vocês já perceberam, deixar o t em evidência em cima e embaixo, certo? Uhum. Isso. Então tentem fazer isso aí e eu garanto que aqui também é homogênea, tá? Vai dar um grau de homogeneidade com raiz quadrada, mas é homogêneo, beleza? Ok, sim. Eu já me pus em evidência e deu-me, pronto, deu-me t sobre raiz t e depois a função. Só que T. agora como é que eu faço para obter o grau da função? Bem, olha como eu fiz, né? Eu só observei o t elevado a alguma coisa, certo? Tens que Sim. fazer isso também, percebe? Hum, Olha só, eu não deixei o t percebi. tudo em Sim, evidência, tirei ele para fora e apresentei aqui
a própria f de xy, estás a ver? Uhum. Sim, sim, isso Então tu eu também fiz. precisa Bem, isso. isso eu também Então, já consegui. Só que eu agora tenho o t sobre a raiz de t. E como é que eu agora faço para obter o grau? e sobre a raiz de t? Bem, tu tens que juntar os t's, né? Deixar o t elevado a uma coisa só. Pois. Pois, Tu lembra exato, que era regra isso. de potência, bases iguais, somos expoentes, né? Sim, Na ou seja, multiplicação. é uma subtração, que é dividir, certo? Exato, dividir, exatamente. Eu tenho que fazer essa divisão aí com parênteses e coisas do gênero, né? Com parênteses não, com frações, desculpa, falei besteira. Com frações e coisas do gênero, certo? Então, Sim. tu disse que tem t, t a dividir pelo quê mesmo? Dividir por raiz de t, vezes T menos t elevado a um meio, então, né? Porque raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a um meio, certo? sim. Isso. Então, fazes aí e me envias a foto. Estou só à procura do telemóvel para enviar. Ok.
Vamos ver. Pronto. Então achamos a homogeneidade. Uhum. 5 meios. Certo? Exato. Exatamente. Também deu isso. Muito bem. Era isso. Vamos ver aqui. Alguma outra questão para aproveitarmos esses últimos momentos? Ou tá bom assim Não sei, aqui? portanto, já vimos como é que é a homogeneidade, agora também temos de ver como é que é. Porque às vezes pedem que seja homogéneo e diferenciável, ou os dois, ou só diferenciável. Portanto, não sei se há alguma regra que precisamos para ter os dois. Vocês querem ver a 9, então? Pode ser. Prove que f também é homogêneo, uma função homogênea e indique o grau de homogeneidade. Muito bem. Eles dizem logo que é diferenciável, certo? Ok. Bem, para ser homogêneo, vocês já sabem, a constante que multiplica é elevada a algo, né? O problema é que, diferente das questões anteriores, aqui nós temos algo genérico, né? Mas ele está dizendo Pois. que é homogêneo de grau A e B. Então, de certa forma, a gente não precisa fazer a conta da homogeneidade, a gente só precisa indicar que ela é homogênea, então colocando já a constante para fora, né? Percebem a ideia? Não existe uma função aqui. Sabendo que ela é homogênea, a gente simplesmente já coloca para fora e pronto. Deixa eu salvar aqui. Muito bem. Então, quando a gente vai colocar as coisas aqui, né, vai ficar assim, f de t, x, t, y. Então, vai ficar t, y ao quadrado, g, tx, ty, tx, tx, ty. Muito bem, daí quando a gente eleva as coisas aqui, o que que vai acontecer, né? Vai ficar t ao quadrado, y ao quadrado, e a gente sabe que essa função g ela é homogênea de grau a. Então vai ser a mesma coisa que t elevado a g de x e y, certo? Uhum. Isso. Sim. Então vai ficar agora a mesma coisa aqui, né? T, x, só que vai ficar aqui, opa, tb, h, de x, y. E agora, né, com esse monte de t's aí, a gente pode usar propriedades de potência para juntar todos num só, certo? Os de cima menos os de baixo, certo? Percebem? Pode repetir, se faz favor. Temos um monte de t's aqui. Vocês não juntaram agora há pouco para fazer aparecer o t elevado a 5 meios? Uhum. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai juntar todos esses t's para transformar numa coisa só, num t só na frente, indicando a homogeneidade da função, percebe? Ok. Isso. Sim, 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 sim. Então vai ficar basicamente t 2 mais a menos 1 menos b, certo? Porque aqui tem 1, certo? Sim. Vezes quem? Vezes a f, né? Porque o que sobrou aqui é justamente a f, né? Sim. Então pronto, encontramos o grau de homogeneidade. Ficou a menos b mais 1. Mais um. Então esse é o grau de homogeneidade dessa função, Fica percebeu? assim? Ok. Muito bem. Acho que era só isso para essa, né? Aqui só podíamos, sim, nesta sim. Muito bem. Vamos ver aqui o que pedia mais ali, então. Pronto. Sabendo isso, isso aqui, e isso, determine o valor da função. Bem, isso aí é só jogar os valores na função, né?
Percebe? Não tem muito o que fazer aqui. Pegar esses valores de x e y e jogar nela. Né? Perceberam o que é para fazer, né? A B. Ainda de Uhum. que sim. É só. E eles dão-nos as derivadas em x e. É. Ele tá a falar ali sobre a derivada, né? Em nenhum momento ele cita qual é a derivada da função. Pois. Mas a gente pode obter essas derivadas de forma implícita, vamos dizer assim. Bem, o problema é que para fazer isso aqui é muito longo, né? Que a gente teria que fazer a derivada parcial em termos de x, depois em termos de y. Em termos de Isso y, aqui não. nós temos que fazer todas. Bem, o que teria que fazer aqui, eu acho, né? Essa questão não é muito simples, não. A gente teria que dizer. Bem, um jeito seria dizer, por exemplo, que a parte de cima é u, a parte de baixo é v, e daí fazer uma derivada da função composta levando em conta isso, tá? Daí você vai ter lá todos aqueles du dx, né? É longo. Não dá para fazer agora, não dá nem para explicar direito de tão longo que é, tá? Eu posso fazer para ajudar, talvez eu mandar em PDF para vocês depois, tá bom? Uhum. Então tá bom. Bem, é o que eu posso fazer por hoje, tá bom? Vou